Bom, senhores, eu volto a repetir, boa noite a todos, obrigado pela presença. Uma plateia como a vossa sempre estimula muito e bastante a gente a tentar fazer alguma coisa por todos, não é isso? O motivo desta nossa palestra é tentar esclarecer os senhores e mostrar um caminho que neste país existe uma previdência sustentável, certo? Então eu vou contar uma ligeira historinha, como surgiu essa proposta da gente formatar uma previdência que pudesse se constituir uma previdência sustentável. Em 1972, já fazem 50 anos aproximadamente, nós realizamos um ensaio, e nesse ensaio a gente procurou demonstrar o valor da constituição de um pecúlio observando um período de 30 anos. Ou seja, peguei 10 funcionários, avaliamos a contribuição desses 10 funcionários durante 30 anos, mais a contribuição da empresa, não é isso? E o produto é que esse pecúlio não dava para sustentar uma aposentadoria por mais de 3 anos. Aliado a isso, a gente avaliou o seguinte: a definição de previdência é que a previdência ela é uma provedora de recursos, tá certo? E ela provém esses recursos de forma tal que ela não é para enriquecer a pessoa, é para lhe garantir uma existência digna enquanto ele viver. Só que naquela ocasião também a gente avaliava o quê? A gente avaliava que o cidadão que se aposenta como um cidadão comum de uma empresa particular, ele passava a ser considerado um aposentado diante de um processo previdenciário. Ao passo que o cidadão público, né, cidadão funcionário público, ele se aposentava e continuava com o salário. Então, naquela ocasião eu pensei o seguinte, falei, bom, a Previdência já não teria por si só, tendo apenas e tão somente a contribuição previdenciária, de se sustentar. Imagine ela tendo que suportar também e ostentar duas condições, a condição de provedor e a condição de empregadora. Porque na realidade o cidadão que se aposenta no serviço público, ele passa a receber, em termos de aposentadoria, o mesmo salário. Então o que acontece? No lugar dele vai entrar uma outra pessoa que também vai ganhar o salário. Então aquele serviço vai custar o quê? Para a sociedade vai custar 2 vezes. Então eu imaginei e falei, bom, eu acho que isso não vai se sustentar em termos de prover recursos para os indivíduos. Então eu fui analisando onde, como e por que a gente talvez tivesse que constituir algo que fosse sustentável. Então eu tive assim, pesquisando e avaliando, eu cheguei aonde? Cheguei no empresário. Então eu fui naquela época, né, avaliar os grandes empresários. E os grandes empresários, por serem pessoas que investiram na geração de riqueza, na circulação de riqueza e na distribuição dessa riqueza, automaticamente eles tinham o quê? Eles tinham uma renda mensal sustentável. Então eu imaginei o seguinte, eu acho que o caminho é eu ser, não um acionista minoritário, é eu ser um pequeno dono. Se o grande dono, ele se sustenta, por que um pequeno dono também não pode se sustentar? E baseado nisso, então, a gente estruturou uma espécie de programa, não é isso? Porque eu também não tinha recursos, então eu falei, bom, eu tenho que montar um programa para poder ter uma renda mensal. Então, o primeiro movimento foi o seguinte, bom, para mim ter uma renda mensal, o ano tem 12 meses. Se eu tiver ações de uma empresa que paga dividendo anual, eu vou ter que ter ações de 12 empresas. Se eu tiver que ter ações de empresas que pagam dividendo semestral, eu vou ter que ter 6 empresas. E assim sucessivamente. Mas, de qualquer maneira, a filosofia e a coisa foi se consolidando de forma tal que nós fomos
tentando demonstrar uma postura que a gente foi progressivamente desvendando. Então, por exemplo, existe uma diferença que ela constitui uma essência fundamental entre a diferença de você adquirir um papel de renda variável através do quê? Através de você avaliar um projeto, tá certo? E quando você investe numa empresa, numa aplicação de renda fixa. Então, o cidadão que investe numa renda fixa ou aplica numa renda fixa, ele é remunerado em função do quê? Ele é remunerado em função de valor aplicado, tá certo? Então ele aplica 1.000, ele vai ganhar X% sobre 1.000. Nas ações, a gente foi avaliando uma essência distinta, ou seja, nas ações você não ganha em função de valor aplicado, você ganha em função do quê? De quantidade possuída. Então, se você tem uma ação, você vai ganhar uma vez o dividendo. Se você tem 10 ações, você vai ganhar 10 vezes. Se você tiver 1 milhão de ações, você vai ganhar 1 milhão de vezes o dividendo. Então, esse efeito multiplicador, ele está diretamente relacionado com o quê? Com o reinvestimento que você promove dos seus ganhos, mais aquilo que você tem condições de aportar. Então, o que a gente estipulou foi o quê? Foi um programa constituído de metas essas que foram sendo suplantadas e, consequentemente, elas foram gerando aquela renda mensal, que hoje a gente pode dizer que não só eu alcanço isso, qualquer um pode alcançar. Basta que ele siga o quê? Que ele siga um princípio de disciplina e de paciência, porque isso não se consegue em um dia, em um mês. Isso se consegue ao longo de um período de investimentos. Então é um programa de peso, um programa de muitos anos, tá certo? Agora, evidentemente, hoje a gente tem uma configuração também bastante importante. Por exemplo, a pessoa já tem condições de adquirir uma carteira imediatamente. Basta que ele compre uma quantidade de ações e ele disponibilize um valor maior. Como a maioria não tem isso, então ele vai o quê? Ele vai observar um programa, vai observar um time para poder constituir essa carteira de renda mensal. Carteira de previdência, o mercado acabou apelidando, porque na verdade o foco foi sempre constituir uma carteira para que pudéssemos ter uma renda mensal. Então eu tenho dito o seguinte, quando você formata, quando você consegue edificar uma carteira de renda mensal, isso daí não deve ser encarado como uma aplicação que vai originar a venda desse papel. Que ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma consistência. E previdência a gente sempre olha ao longo de 30 anos, certo? Então quando a gente desenvolve e busca essa carteira de previdência, a gente tem que ter os papéis que constituem essa carteira de forma tal que elas produzam sempre a tua renda mensal. Está correto? Então, nós tivemos o quê? Nós tivemos períodos em que o mercado nos proporcionou possibilidades excelentes, né, de comprarmos papéis que integrassem essa carteira. Agora, o que ocorre? Ocorre que a trajetória durante um período grande, nem sempre uma carteira de previdência só possa ser o quê? Possa ser o foco principal. No mercado, durante o transcorrer dos acontecimentos, das crises, dos ciclos econômicos, vão absolutamente, de forma às vezes até inesperada, surgirem boas oportunidades. Então essas boas oportunidades, elas podem ser aproveitadas para que o cidadão ele alavanque os seus recursos de forma tal que ele possa ter o quê? Mais recursos para direcionar para a carteira de renda mensal, tá certo? É o que eu fiz, comecei a fazer em 1972 e é o que eu faço até hoje. Eu não mudei. Por quê? O que foi constante no passado e foi muito bom, tem que ser confirmado no futuro e por aí adiante. Então eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia, é claro, quase que com os mesmos papéis. Então, eu já comprei, e a gente tem exemplos aqui enormes, né, de ter adquirido papéis
sempre observando o critério do projeto, tá certo? A ação, ela é uma circunstância, ela é o fator que te permite você participar do projeto. Então, em muitas ocasiões, nós tivemos condições de adquirir ações dentro desta visão de oportunidade e, com a alavancagem, gerar uma cadeira de previdência muito mais consistente e muito mais pródiga, em se considerando a questão do quê? A questão da quantidade de ações possuídas. Então, o que a gente tem de dizer aos senhores é isso. Investir em ações não pode absolutamente ser um investimento intempestivo, que o cidadão compre uma ação só por comprar. Ele tem que comprar o quê? Ele tem que comprar uma ação lastreada num bom projeto, num projeto que tenha potencialidade de evoluir. E existem boas empresas no nosso mercado de capitais que ostentam essa condição. E existem outras que às vezes se constituem em projetos ainda melhores. Por quê? Porque ou elas estão num plano de recuperação, ou elas enveredaram por uma outra circunstância qualquer, que acabaram gerando uma oportunidade muito boa. Recentemente a gente teve alguns projetos que a gente avaliou, um deles foi a Unipar, a Paranapanema, a Bematec, a Providência, não é isso? A própria Suzano custava R$4, hoje custa R$32, R$33. A Locamérica, mais recente. Enfim, esses papéis todos são papéis de oportunidade, são papéis que a gente adquire com o sentimento de gerar uma alavancagem e com essa alavancagem, então, você abreviar a constituição da sua carteira. Então é isso que eu queria falar para os senhores. E dito isso, então eu gostaria de abrir nosso bate-papo aqui com perguntas que os senhores eventualmente possam ter dúvidas, para a gente tentar, da maneira mais precisa possível, responder. Ok? Então vamos lá. No caso para o projeto, assim, em que momento do projeto que entra e como avaliar, como avaliar o projeto, como saber que ele tem um potencial de evoluir? Olha, isso daí, eu vou até dar um exemplo muito prático. Para você poder avaliar o projeto, evidentemente você tem que ter o quê? Uma experiência, né? Uma cultura, enfim, você tem que ter um elenco de conhecimentos que te proporcionem a possibilidade de você avaliar o projeto. Você tem que tentar desvendar os projetos através do quê? Através de leitura, através de participação do mercado, através de informações, enfim. Né? O mercado ele é pródigo nisso. Ele é pródigo em boatos e em projetos também. Né? Então, você para avaliar um projeto, você tem um sem número de elementos a serem constituídos e serem avaliados. Enumerar todos eles é difícil, porque cada projeto tem a sua particularidade, tá entendendo? Mas o mais importante em você avaliar, você tem que primeiro considerar o seguinte: qual o setor de atividade que a empresa está? Tá certo? Existem setores de atividades que não são perenes, tá certo? Aliás, que são perenes, mas as empresas não conseguem esta perenidade. Por exemplo, o setor de aviação é um deles. Você pega como exemplo, dificilmente uma empresa de aviação, ela não nasce para quebrar. A mesma coisa acontece com empresas de turismo, tá certo? Construtoras. São empresas que têm um determinado patrimônio, mas que não depende só da gestão da empresa. A empresa de aviação, por exemplo, depende do aeroporto, depende do combustível, depende da tarifa, depende de um monte de coisa, né? Que o gestor não tem condições de avaliar tudo e de firmar isso para a empresa, tá certo? Então tem que se avaliar tudo isso. Agora, projeto, você vai olhando todos os projetos, não é isso?
Você vai examinando sistematicamente. Então existem, por exemplo, alguns que a gente considera ser um projeto, que são empresas que tiveram uma progressão de cotação. Eu dou um exemplo da Transmissora Paulista de Energia Elétrica, não é? Ela, mais ou menos, a história de uns 5, 6 anos passados, ela custava R$16. Então, como é uma empresa que paga bons dividendos e está num setor de atividade muito bom, um setor de transmissão, que é um dos segmentos que compõem o setor de energia elétrica, que é geração, transmissão e distribuição, ela teve uma progressão no mercado em função do quê? Em função de resultados, em função de crescimento de linhas, tá certo? Ela foi tendo resultados e ela chegou aonde? Eu tinha essas ações aí, que eu tinha comprado a 15, R$16, mas quando ela chegou a R$64, eu já interpretei que talvez eu devesse pegar um valor mais alto para comprar um papel mais baixo. Por quê? Porque eu ia comprar quantidade maior. Essa essência você não pode abandonar. Você tem que perseguir. Então, o que ocorreu? Ela prosseguiu e agora, recentemente, mais precisamente este ano, ela processou um desdobramento. Então, o que aconteceu? Quem tinha uma ação ganhou 3 de presentes. Então, ela estava R$78, R$78 dividido por 4, ela reajustou. Ela não caiu de preço, ela reajustou. Porque as pessoas, às vezes, interpretam que o papel custava 78, está 19, então ela caiu. Não foi, ela reajustou. E hoje ela está R$24, R$25. Então, se você pegar os R$25 e multiplicar por 4, é R$100. É mais do que os 78 que estavam há 3, 4 meses atrás. Então, essa é uma outra trajetória que se detecta no mercado, né? Se avalia e se a gente programa, né? Para ver até onde ela possa novamente voltar por os R$80, que existe essa possibilidade. Então, avaliar um projeto é sempre correr atrás dos projetos. Essa aqui é a verdade. Mais alguma pergunta? Deu para responder? Obrigada. Vamos lá. Eu gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre o contrato da BB Seguridade com o Banco do Brasil, sendo que é um contrato de 20 anos. Se isso não pode ser alguma fraqueza, algum problema que pode vir a ocorrer em 2034 com a empresa. A gente tem o exemplo da Múltiplos, Smile, que fechou capital, porque ela dependia do contrato com a TAM. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre esse contrato da BB Seguridade. Bom, eu acho, a minha opinião em relação à BB Seguridade é que ela foi criada para gerar emprego, certo? Ela nunca deveria ter saído de dentro do Banco do Brasil. Por quê? Ela foi criada para gerar diretoria, conselho, entendeu? E para gerar uma outra quantidade de ações que pudessem ser, vamos supor, avaliadas e melhoradas fora do banco. Mas eu acho que um dia talvez ela volte para o banco. Essa é a minha opinião. Ela volta a ser o quê? Porque ela foi separada do banco, não é isso? Então é um ativo que ela não tem. Ela usa o ativo do banco. Ela só foi separada para quê? Para beneficiar estruturas. Provavelmente, talvez a Previ tenha sido muito bem beneficiada com isso, é isso. E é uma empresa que, você veja, é uma empresa que tem um valor patrimonial pequeno, distribui praticamente quase tudo o que ela tem de resultado. Por quê? Porque ela está distribuindo esses resultados para a própria estrutura de onde ela pertenceu. O mesmo pode acontecer em dimensões distintas com a UIS, a antiga Par Seguro, entendeu? Essa, por exemplo, é a minha opinião, certo? Mas o senhor não acredita que pode vir a diminuir a receita da BB Seguridade caso o Banco do Brasil não queira continuar o contrato para vender os seguros? Não, o que pode acontecer, acabou o contrato, o banco pega e incorpora de novo. Tá certo? Agora, na razão direta que os juros diminuem, ela também tem a sua receita comprometida. Tá certo? Muito bem.
Mais alguma? Vamos lá. Tive curiosidade, e também talvez para os mais jovens aqui, uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, eu não tive oportunidade. Como o senhor se posicionou em 1991, o confisco do dinheiro e no mercado financeiro? Como que, se a gente passasse por essa situação... Uma pergunta excelente. Você sabe por quê? Porque o brasileiro, ele teme garantia e segurança. É isso? Em 1991, eu não tinha recursos aplicados na renda fixa, só na renda variável. Então, o chamado e decantado Plano Collor, o que ele fez? Ele encilhou, ele encurralou todos os valores que estavam no conta corrente. Certo? Então, ele encurralou ações, encurralou poupança, ORT, tudo que estava no conta corrente ele encurralou, menos as ações. Então, as ações que elas ostentam essa condição de um risco eminente, os únicos que não perderam foram os que tinham ações. Por quê? Porque ações não faz parte do conta corrente, ele é um título, certo? Então, foi uma pergunta ótima para esclarecer que ações, elas garantem o futuro. O mercado reagiu, o mercado reagiu assim forte, o mercado teve uma reação forte. Caiu muito. O mercado ele passou a não ter liquidez. Por quê? Porque na sexta-feira, você, quando vendia um título, você ia receber em cruzados, certo? Só que na segunda-feira você já não tinha os cruzados, você não tinha mais os cruzados, você tinha o cruzeiro, e o cruzeiro não servia para... Então, se você tivesse as ações, como eu as possuía, na sexta-feira, se eu vendesse, eu teria que receber em cruzados. Só que na segunda já não tinha mais cruzado, era cruzeiro. Mas como eu não vendi, para mim vender na segunda eu já recebi em cruzeiro. Então, quer dizer que quem teve ações não foi prejudicado. E ficou caracterizado que as ações elas têm uma segurança bastante grande. Por quê? Porque elas não representam um conta corrente onde o governo pode lançar a mão, de alguma forma, um empréstimo compulsório, alguma coisa, como lançou nesse encilhamento, nesse encurralamento. E elas demoraram para voltar? Elas tiveram um percurso um tanto quanto mais lento, mas elas voltaram progressivamente. Por quê? Porque a partir de segunda-feira, elas já pagavam dividendo em cruzeiros, já não pagavam mais em cruzados também, entendeu? Recebia pela moeda nova. Você já recebia pela moeda nova, tá certo? Vamos lá. Deu para esclarecer para todos? Deu, né? Vamos lá. Mas, agora, quando você começou o projeto da GF, eu acredito que muita gente chamou de louco, né? Então, agora que a gente está seguindo os passos do AGF através do trilho, né, agora quem está sendo chamado de louco é a gente. Possivelmente, né? Então, assim, o que eu queria saber durante esse processo, que se não me falha a memória, o senhor já falou que em 8 anos conseguiu independência financeira, 10, não sei. 10 anos. Em 10 anos, então, você tem altos e baixos, que é um projeto muito longo, né? Qual foi o pior momento que você falou assim, nossa, eu perdi minha fé no negócio, minha fraqueza, qual que eu estou realmente em dúvida do que eu escrevi, né? E qual foi o momento que você foi a grande virada? Você falou, não, agora vai, eu vou com tudo, é isso mesmo, eu vou conseguir atingir o projeto que eu escrevi inicialmente. Eu nunca perdi a fé no projeto. Eu perdi em algumas ocasiões, mas eu perdi uma batalha, mas não uma guerra. Então, quando eu estruturei o projeto, eu tinha certeza absoluta de que ele seria um projeto viável, consistente, que ia me render frutos capazes, né, de me assegurar uma renda mensal boa. Eu já tive perdas, certo? Mas eu nunca perdi aquilo que eu coloquei. Eu perdi o que eu ganhei, parte daquilo que eu ganhei. Por exemplo, eu perdi toda a minha posição de ações de um banco que se chamava Banco do Progresso. O apelido dele era Banco da Bandeira, porque na bandeira está escrito Ordem e Progresso, né? Então, eu perdi todo, eu tinha 10% do banco, mas era um banquinho assim, pequenininho. Então, 1 milhão de ações era 10% do banco, tá entendendo? E que eu comprei com o quê? Eu comprei com o produto de dividendos.
Então, na verdade houve perda, né? Eu perdi no Banco Nacional, né? Eu perdi no Banco Econômico, e o Banco Econômico eu consegui constituir uma carteira do Banco Econômico utilizando, não descobrir a América, está entendendo? Simplesmente lendo uma ata. O Banco Econômico, ele chamou uma subscrição, eu não me lembro se era 1,20, 1,30, tá certo? O papel custava 70 centavos. Falei, pô, como é que um camarada achou uma subscrição a 1,20, 1,30 e o papel está 70 centavos? Ninguém vai fazer, né? Eu imaginei. Mas depois, é muito importante você não ler o título, você ler o texto. Aí eu li a ata e num período em que houve um período inflacionário forte, aquela subscrição era para ser paga em 10 vezes sem juros e sem correção. Falei, bom, eu acho que isso aqui o cidadão preparou para ele comprar, né? Então, até que foi interessante ele manter o papel baixo para ninguém fazer a subscrição. Então eu peguei e falei, eu vou fazer essa subscrição porque, pô, eu pagar em 10 vezes, não é isso? Então eu cheguei no departamento de ações, que era aqui na Rua João Brícola, onde hoje é a Bolsa. Cheguei para o cidadão, falei, eu queria fazer uma subscrição de ações. Ele falou, você está brincando? Você quer fazer? Eu falei, quero fazer. Mas o senhor tem certeza do que o senhor está falando? O papel 1,30, 1,20, se me falha a memória, 70 centavos. Eu falei, mas eu quero fazer. Dá para fazer? Ele falou, dá. Quanto o senhor quer? Eu falei, eu quero 5 milhões de ações. Pode levar. Era barato, porque eu não estava comprando 5 milhões de ações à vista. Eu estava comprando 5 milhões de ações para pagar em 10 meses, né? Então, eu fiz uma leitura, produzi uma leitura naquilo lá, que alguma coisa estava lá que não estava conseguindo desvendar. Mas depois eu acabei consolidando. Por quê? Claro que essa subscrição foi preparada para os controladores, não teve dúvida nenhuma, certo? Por quê? 3 meses ou 2 meses depois, o Banco Econômico pagou um dividendo de 30 ou 40 centavos, então já pagou 4 ou 5 parcelas. Aí depois de mais 6 meses ele pagou um dividendo de mais 70 ou 80 centavos, pagou a subscrição. Então, quer dizer, eu comprei 5 milhões de ações pagas pelo próprio banco. Tá certo? Então, o que eu perdi? Não perdi nada. Tá certo? Por quê? Porque muitas vezes eu recebi dividendo do banco e aportei em outros lugares. Então é um projeto também, tá certo? Tudo isso é projeto. Então, o importante é você desvendar onde está esse projeto através do quê? Através de pesquisa, de leitura, de informação, tá certo? Deu para... E qual que foi a virada? Que você falou, realmente está dando certo. Não, mas nunca houve assim uma virada, tá entendendo? De falar, não, hoje isso aqui foi a virada. O que eu sempre deixei de lado foi dar importância para o patrimônio. Então, diríamos o seguinte, eu comprei uma ação uma vez, até eu estava contando aí para o pessoal, uma vez eu entrei num leilão para comprar umas ações da Camargo Correia, isso já faz 30 anos, não é isso? E foi um leilão e eu paguei 1,01 nas ações, né? Até uma contestação, enfim. Eu não me lembro quanto tempo depois eu vendi essas ações a 10 mil reais cada uma. Então, mas não foi a grande virada, porque foi uma quantidade pequena de ações, entende? Então, a gente teve, mesmo porque não tinha condições de comprar um monte de ações naquele preço, não é isso? Então, alguém um dia chegou para mim e falou, Barsi, porque houve uma pressão sobre mim para mim abrir o negócio, né? Para mim deixar de ter comprado essas ações. Então o diretor da corretora chegou e falou, Barsi, por que você comprou essas ações da Camargo Correia? A Camargo Correia depende do governo. Eu falei, bom, essa é a sua opinião. A minha opinião é que o governo depende dela. E realmente, para fazer a ponte Rio-Niterói, só foi a Camargo Correia que conseguiu fazer, não é isso? E outros projetos mais. Então, aconteceram perdas? Aconteceram, mas foram perdas sustentáveis também. Foram perdas que não... Agora, eu poderia dizer aos senhores o seguinte, um dos papéis que gerou uma alavancagem boa na minha carteira foi a Unipar, é isso? Que a Unipar, a gente tem uma quantidade grande de ações,
elas chegaram a custar 25 centavos e de 25 centavos elas pularam para R$52. Então, se você for fazer uma avaliação de diferença de patrimônio, é uma coisa fantástica, né? Mas isso não me abalou, nem fez com que eu fosse sair correndo e comprar 10 Mercedes, entende? Deixa lá, porque o que vale é o dividendo, tá certo? Então, o que te sustenta não é o patrimônio, é o dividendo, tá certo? É o que você recebe. Deu? Vamos lá. Basta, um dos assuntos mais comentados recentemente é a possível taxação dos dividendos. E a gente já comentou bastante no AGF que no momento zero não muda nada, porque ele tende a ser, em substituição, uma redução das alíquotas do imposto de renda. Eventualmente o JCP vai embora. Agora, considerando que nessa estratégia vencedora, um dos vetores são os dividendos, se a gente for olhar para 15 anos mais à frente, a gente vê que, por exemplo, nos Estados Unidos, traçando um paralelo, grandes empresas como Berkshire, por exemplo, em vez de eles distribuírem os dividendos, eles recompram. Exatamente. Não, ele valoriza. Você não acha que, olhando daqui a 15 anos, é possível que tenha que se fazer uma certa adaptação nessa estratégia? Ou você acha que isso... Pode até ser que sim, mas eu diria a você o seguinte, nós temos empresas do mercado que transferem o resultado do acionista para o mercado. A Suzano é uma delas, tá entendendo? A Suzano, muito embora ela esteja na mesma setor de atividade da Klabin, eles têm estratégias e posturas distintas. A Klabin, até eu vou fazer uma recomendação aos senhores, o seguinte, existe um livro que eu tenho recomendado para todos. É um livro que se chama A Saga da Família Klabin-Laffer. Fantástico esse livro. Talvez o maior motivador desse livro está na última página, né? Que é um organograma da família, que lá consta acho que 400 ou 500 pessoas que vivem do dividendo. Então o que acontece? A Klabin é uma empresa que contempla o acionista grande e contempla o pequeno também. Naquele primeiro projeto que eu tive a sensação de começar, tá certo? Então é uma filosofia que não tinha razões para não ter êxito. Agora, com relação à tributação, nós já tivemos o dividendo tributado. O dividendo já foi tributado aqui em uma ocasião, e se não me falha a memória, em 83 ou 85 ele deixou de ser tributado. Por quê? Porque provavelmente nos Estados Unidos e nos demais países não existe uma lei que proíbe a bitributação. Aqui nós temos uma lei que proíbe a bitributação. E tributar o dividendo é tributar duas vezes. Então, eu acredito que tributar o dividendo é uma perspectiva, ainda não é uma realidade, tá certo? E ainda porque você tem o seguinte, a Berkshire, por exemplo, no momento em que você distribui um determinado valor, não é isso? Em termos de cotas, evidentemente, você vai ter que pagar um imposto também, né? O imposto é uma maravilha pagar o imposto, tá entendendo? Principalmente imposto vindo do ganho de ações, porque lá você tem um palpável ganho, né? Não é que nem um comerciante que ele compra uma mercadoria, bota na prateleira, ele ganhou, mas está lá, ele não está com o recurso na mão. Nas ações não, quando você ganha, você tem o recurso. Então eu diria o seguinte, a tributação de dividendo, ele é um desestimulante, mais um dos desestimulantes do cidadão vir colocar seus capitais aqui, está correto? Aqui, além de ele ter uma estrutura trabalhista extremamente penosa para quem quer montar uma empresa, se ele não puder direcionar seus dividendos para fora, ele vai olhar a coisa com mais cautela, tá certo? Então eu tenho a impressão que as autoridades vão ter que pesar na balança esse fato que eu estou relatando, certo? Além do que nós temos também uma lei, né, que proíbe a bitributação, tá correto? Então eu espero que não, mas se tributar, a gente vai perder 10%. Que eu acho que deve ser 10%, não deve ser mais. Então. Deu pra... Vamos lá. Opa, um minutinho só, por favor.
O que o senhor pensa sobre o setor de resseguros? É promissor? É um projeto? É um projeto que tem a sua consistência, não é isso? Tem a sua consistência, mas, por exemplo, uma empresa do setor de resseguros custa muito caro e o yield dela é um yield muito baixo, né? Então você tem outras oportunidades de mercado, muito embora o setor de atividade seja bom, né? É que como você tem uma empresa só, você não tem condições de optar, você não tem condições de... Tá entendendo? Mas o segmento é bom, não há dúvida nenhuma. Tá certo? Vamos lá. Participou de duas empresas aí, você falou da que você fez na Paranapanema e na Locameric, né? Eu queria saber de você, o que você viu na Paranapanema e também na Locameric, uma vez que agora a Toyota entrou no mesmo ramo. Como você está enxergando isso? Bom, quando eu vi, a Toyota não tinha se manifestado. Agora ela se manifestou, então você tem que encarar de uma forma diferente. Está correto? A questão da Locameric, eu acabei comprando, não por uma questão de acidente, não, por uma questão de colaborar com um amigo, tá certo? É um amigo que ele adquiriu as ações da Locameric porque ele tinha um arrazoado de fundamentos capazes de lastrear a tese de que a Locameric seria potencialmente uma empresa com uma expectativa fantástica de crescimento. Eu não tinha essa visão. Mas mesmo assim, baseado na informação dele, eu acabei comprando uma posição de ações da Locameric. E mal eu acabei de comprar essas ações, o presidente veio conversar comigo, o Luiz Fernando Porto. Então ele queria saber, né, que eu comprei as ações, ele sabe que a gente opera no mercado, enfim. E ele veio e me mostrou um arrazoado de fundamentos que foram progressivamente me convencendo de que ele estava com razão. Ele tinha diversas plataformas que ele não pretendia desenvolver o rent-a-car, quer dizer, a alocação individual. O negócio dele era alugar frotas, certo? E tinha também informações, estatísticas, que me convenceram de que realmente o cidadão brasileiro, sempre atrasado nas decisões importantes, que o cidadão brasileiro ele ia começar a raciocinar de uma forma mais lógica, fundamentado no quê? Fundamentado que comprar um carro não era tão bom negócio como você alugar um carro sempre que você necessitasse. Você ia ter muito menos despesa, muito menos custo. Eu acabei me convencendo, mas eu ainda disse para ele, eu falei, olha, Fernando, é o seguinte, mas acontece que você pode ter um potencial bom, mas você não está no meu DNA. Você paga dividendo uma vez por ano, e uma vez por ano é um dividendo que você não tem assim a possibilidade de aproveitar momentos e oportunidades de mercado, porque você fica muito tempo sem receber o dinheiro. O intervalo é muito longo. Ele falou, não, mas eu vou fazer o seguinte, a partir de agora, nós vamos começar a pagar dividendo trimestral. Eu falei, bom, então você entrou no meu DNA. Então, a partir daí, eu comecei a comprar ações da Locameric. Então, a Locameric, aí eu fui o quê? Eu fui instruído de que o potencial dela, com todas as estatísticas que a gente chegou a avaliar, e os conceitos que norteavam aqueles fundamentos, eles eram válidos. E realmente eles foram se concretizando. Naquela ocasião, a Locameric tinha mais ou menos uns 10, 12 mil carros. É isso? Aí, progressivamente, ele foi comprando outras locadoras menores, né? Até que ela se uniu com a Unidas. E aí o papel foi a R$52. E aí eu vendi, porque ela não faz parte da minha carteira de previdência. Ela foi o quê? Ela foi um papel que eu utilizei para alavancar e botar mais dinheiro na carteira de previdência. Está entendendo? Então é isso aí. Então a Locameric é isso. Qual a outra que você falou? Paranapanema. A Paranapanema já tem um outro discurso, tá certo? Já foi um projeto avaliado, né? A Paranapanema é exemplo de outras empresas
que mesmo não sendo uma empresa estatal, ela tinha o quê? Ela possuía o sentimento estatal sobre ela. Por quê? Porque os controladores eram os fundos de pensão mais a Caixa Econômica. Certo? Então, ela foi, como outras empresas, ela foi canibalizada. Acontece que nós avaliamos o quê? Nós avaliamos o setor de atividade, a potencialidade que ela teria, no caso, né, o cobre, um dos elementos que serviram de fundamento é o seguinte: estima-se que a partir do momento que haja uma produção muito mais acentuada de veículos elétricos, eles então irão compor o quê? Irão compor um peso muito maior de cobre, porque vai ter fio, vai ter isolantes, vai ter um monte de coisa, certo? Então, a gente avaliou o projeto, por quê? Porque a Paranapanema possuía bons gestores, possuía ótimos funcionários que percebia-se que eles queriam brigar pela empresa, bons supervisores e um bom produto, tá entendendo? Porque ela não possuía o quê? Ela não possuía caixa e não possuía crédito. Aí ela conseguiu o quê? Ela conseguiu, através desse projeto, conseguiu uma parceria com alguém que pudesse lhe proporcionar o pó de cobre. Então, o pó de cobre, ele é transformado numa pasta incandescente, pasta essa que se transforma num cátodo, que é uma peça de cobre, não é isso? Que depois ela é ou trefilada ou perfilada. Então, o melhor que aconteceu com a Paranapanema, no meu modo de enfocar, é que o melhor que aconteceu com ela foi aquilo que não estava no projeto, que foi ela passar a ser considerada como uma empresa da iniciativa privada, livrando-se da orientação estatal. Hoje ela é uma empresa da iniciativa privada. Então isso muda diametralmente a configuração que a gente tem sobre ela, tá certo? Inclusive a expectativa. Você acha que a Vale ainda... Uma vez você comentou que talvez a Vale pudesse ter interesse nela. A Vale já teve interesse nela. A Vale já tentou comprar uma vez a R$ 6,50. Mas o pessoal, Previ, Petros, não quiseram vender, porque interpretavam que na ocasião ela valia muito mais, entendeu? Mas é uma questão da oportunidade. Né? Esses fundos perderam uma grande oportunidade de vender. Certo? Agora, eu não digo que sim e também não posso dizer que não. Quem sabe, provavelmente, talvez a Vale possa comprar a Paranapanema, né, para o futuro. Não é isso? Se ela já teve interesse em 2010, provavelmente em 2020 ela possa ter novamente o interesse. Você não saberia te falar, que aí já vai o terreno da adivinhar. Então, eu ainda não consegui chegar lá. Eu espero chegar, né? Mas não cheguei ainda. E é isso aí. Vamos lá. Quem mais? Vamos pela ordem. Ele lá atrás, você. Boa noite, bem. Boa noite. No início ali da palestra, o senhor falou sobre a questão que no mercado às vezes aparecem oportunidades que te permitem alavancar o número de ações. Eu acredito que está falando de papéis aí que estão subvalorizados, vamos dizer assim. Subvalorizados, ou então com bons projetos pela frente. Bons projetos. Aí, nessa questão, o senhor falou principalmente alavancar o número de ações em bons projetos. Eu disse que você tem que adquirir uma quantidade de ações de boas empresas que pagam dividendos. Essas empresas sobre as quais você vai produzir uma alavancagem não significa dizer que elas fazem parte ou façam parte da sua carteira de previdência. A Locamérica, por exemplo, eu não pretendia fazer com que ela, mesmo porque também eu não ia adivinhar que, de repente, a Toyota vai criar mais uma empresa de locação. Quem sabe talvez, a Volkswagen também o faça, a Renault também o faça, a General Motors também o faça, aí a Locamérica vai sofrer, acredito eu. Essa é a minha pergunta, quando o senhor olha esses projetos, é sempre pensando
uma política robusta de dividendos futura, ou ainda hoje em dia talvez pensando em valorizações que possam surgir? Não, a valorização, eu já disse para você, é uma trajetória paralela. A valorização, ela é uma questão de oportunidade, ao passo que a carteira de previdência, ela é uma constante, tá certo? As pessoas interpretam uma coisa interessante. Elas acham que, mesmo sendo um papel já fidelizado, conforme eu costumo caracterizar, um papel de cativeiro. O papel de cativeiro é o seguinte, é aquele que você compra, guarda e não vende, tá certo? Ele tá cativo na sua... Então, elas se ostentam posições distintas do mercado. Se eu pegar, por exemplo, vou dar mais uma vez o exemplo da Clabin, ela é um universo de regularidade. Ao passo que outros papéis, que nem eu acabei de falar, o Grupo América estava R$2,80 quando eu comprei, eu vendia R$52. A Unipar estava 25 centavos, foi a 50 e poucos reais. A Suzano, ela foi um bom negócio a comprar R$4 quando ela abortou um dos seus projetos e chamou uma subscrição, ela chegou a bater R$55. É isso. E ela tem ainda um potencial extraordinário, porque agora que ela incorporou as ações da Fibria, as ações da Fibria custavam R$70. Então eu acredito que talvez, né, eu não sou futurólogo, mas eu acredito que talvez elas possam voltar para esse preço. É isso? Porque ela tem potencial para isso. Entendeu? Isso não significa dizer que eu estou dando uma dica que vai subir. Não, ela tem potencial. Tá certo? Eu vou acabar quebrando, sabe? Vou voltar mais para trás aqui. Então é isso aí que eu falei para você. Depende de como você faz um enfoque. A ação que você tem como carteira previdenciária, normalmente e sistematicamente, elas são ações que não se movimentam muito, que não oscilam muito. Elas oscilam, mas não tanto quanto as demais que têm assim, um caráter especulativo muito mais intenso. Tá ok? Quem mais levantou para? Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Vou falar duas coisas. Primeiro, agradecer ao Trio pelo curso. Foi divisor assim, de água, pelo menos para mim, nessa trajetória de investidor. Mas a minha pergunta é mais em relação a setores perenes diante dos ciclos de mercado. A gente sabe que a gente tem momentos de crise e momentos de investimento. Isso é normal da economia. Como que a gente se posiciona enquanto um investidor novo? Tem aquele capital que a gente vai deixar para uma oportunidade, né? Mas ao mesmo tempo tem aquele projeto de comprar com uma certa regularidade as suas ações. Como é que funciona com todos esses sinais do mercado externo? A gente aumenta esse capital de oportunidade ou a gente continua, independentemente do que está falando do mercado, que não, vai vir uma crise, vai vir uma crise? Bom, eu acho que tudo vai de você formatar a trajetória que você quer perseguir no mercado. Certo? Não são todos, pelo menos eu diria, até a minoria é que tenta, ou pelo menos tentava, formatar uma carteira de renda mensal ou de previdência. A maioria interpretava que a posição do mercado era comprar na baixa e vender na alta. Certo? Então, o que acontece na maioria das vezes? O cidadão ele fica esperando cair tanto que ele acaba não comprando na baixa. E ele espera subir tanto que ele acaba também não vendendo na alta. Ainda hoje eu estava conversando com um amigo aí, de que você precisa vender enquanto tem a liquidez, né, enquanto você tem o resultado. Entendeu? Às vezes você querer vender num bico, no suposto bico, você acaba perdendo a oportunidade. Então, eu acho que vai de você desenvolver o foco que você quer aplicar no mercado, o que você quer desenvolver no mercado. Para isso, é muito importante que você procure o profissional correto, tá certo? É claro, é natural que as pessoas que se atrevem ou se projetam investir no segmento de ações, que eles não têm uma capacidade, uma erudição tal de já ir desvendando oportunidades, não é isso? É claro que ele tem que se aproximar de um profissional
que tenha essa cultura, que tenha um enriquecimento desses fundamentos. Então, você tem que eleger o que você quer fazer. Então, dependendo daquilo que você queira fazer, você vai ter que procurar profissional. Se você quiser especular, você vai ter que procurar um cidadão que tenha essa generosidade sobre o mercado. Se você quiser investir, você vai ter que procurar um outro profissional. Agora, eu diria o seguinte, lamentavelmente, o brasileiro, ele foi, de alguma maneira, seduzido, induzido e conduzido a praticar agiotagem, tá certo? No Brasil, nós tivemos um período muito longo, não é isso? Onde você era sistematicamente convocado a ficar na poupança. Então, tinha um cidadão bem afeiçoado, cabelinho branco, né, atrás de uma mesa, que falava, vem para a poupança. Então, ele tentou convencer muita gente a ir para a poupança. Por quê? Porque nós tivemos períodos infelizes onde a inflação foi muito alta. E o cidadão acabou se acostumando, que talvez aquilo fosse perdurar para sempre. Tá correto? Então, ele deixou de aplicar as ações, deixou de aplicar na renda variável, deixou de aplicar na geração de riqueza e se contentou simplesmente com uma remuneração que, na realidade, ela nunca esteve assim a par daquilo que efetivamente foi a inflação. Nós sempre fomos assim, contemplados com remunerações sempre abaixo da inflação. Isso acontece até hoje, na minha opinião, tá certo? Eu duvido que algum dos senhores aqui tenham, na sua trajetória, a expectativa de uma inflação de 3%, 4%. Eu acho que 3%, 4% é só o presidente da República, porque ele não gasta nada. Então a inflação dele é 3%, 4%. Mas a nossa não é 3%, 4%. Com certeza é muito mais. Tá certo? Então você tem que eleger aquilo que você vai para no mercado. Tá correto? Vamos lá. Opa, acabar de subir isso. Darcy, eu sou o amigo do AGF também. Pois não. Eu venho para agradecer pela oportunidade que o senhor está partilhando com esse com a gente, são os leitores também do curso, agradecer eles. Eu queria saber do senhor como o senhor enxerga atualmente o cenário da B3. Com a Selic hoje em dia em patamares mais baixos, né, a tendência seria o pessoal começar a migrar mais para o investimento em renda variável. Você quis dizer a B3 em que sentido? Mercado ou a Bolsa? A B3 é a Bolsa, são ações da Bolsa. Isso, a Bolsa. A tendência do pessoal migrar para a renda variável, o senhor acredita que ela tem esse potencial de crescer ao longo do tempo? Qual é a sua visão nessa parte? Olha, eu acho que se você for considerar a B3 como uma empresa de capital aberto, eu vejo com alguma preocupação quem tem ações da B3. Porque a B3 acabou se constituindo num monopólio que ostenta privilégios odiosos. E esses privilégios odiosos, eles podem perfeitamente perder esse caráter de religiosidade deles, está entendendo? Essa magnitude. Eu vou dar um exemplo de um privilégio odioso da Bolsa. Os senhores sabem perfeitamente que a Bolsa, através da Bolsa e da CVM, é permitido o cidadão alugar uma ação e vender uma ação. Correto? Agora, se você for examinar a questão da nossa legislação, ela contempla o seguinte: se você alugar uma casa e você vender, você praticou um ato de estelionato, certo? Você não pode alugar uma casa e vender, certo? Se você alocar um veículo e você vender, você está praticando um ato de estelionato. Então você não pode alugar um veículo e vender. Se você alugar um equipamento agrícola, você não pode vender. Se você alugar um equipamento qualquer industrial, você não pode vender. Mas uma ação que é um ativo, você pode vender.
Então, isso é um privilégio odioso. Por quê? Por que você pode vender uma ação alugando e você não pode vender uma casa? Né? Então, isso é um privilégio odioso, porque a Bolsa garante esta, na minha opinião, ilegalidade. Então, isso é uma coisa que tem de alguma forma, um dia alguém chegar e falar, não, isso não pode. Então, nós temos o quê? Nós temos um mercado que não suporta, o mercado não tem um contingente de investidores que possa suportar um fluxo de pressão tão forte como é a pressão ocasionada pelas locações. O senhor acredita que ela tem potencial de crescimento a longo prazo, com esse cenário? Não, eu acho que se por acaso terminar, eu não acredito que termine, mas se diminuírem os privilégios odiosos, a Bolsa, como instituição, tende a ter resultados menores, na minha opinião. E eu vou brigar por isso. Tá entendendo? Porque nós ostentamos a condição de termos uma Bolsa rica e um mercado pobre. O que nós deveríamos ter era um mercado rico e uma Bolsa pobre. Ok? Vamos lá. Márcio, na sua opinião, a Klabin seria um dos melhores projetos hoje na Bolsa? É um ótimo projeto. É um ótimo projeto, que é um projeto praticamente consolidado. Eu vejo dos analistas um negócio interessante, uma coisa que talvez eles não consigam capturar. O DNA da Klabin é endividamento. Entendeu? Esse é o DNA da Klabin. E eu vejo os analistas falar, não, é uma empresa muito endividada. Mas o DNA dela é esse, porque ela se endivida, não porque ela pegue recursos, é porque ela compra equipamento que são fornecidos mediante dólar, não é isso? Em dólar. Então ela se endivida para pegar o quê? Ativos que já estão ou já irão produzir receitas fantásticas, não é isso? Como ela sempre produziu. Agora, esse livro que eu falei para você está lendo? Espetacular. É muito bom. Então, na minha opinião, o ponto mais nevrálgico do livro é a última página. Que lá você vai ver aquilo que estimulou eu começar a fazer um programa. Não, na última página é onde tem o organograma da família Klabin. Então eu pensei e penso, bom, se eles, que são grandes, recebem o dividendo, por que um pequeno não recebe? E eu recebo junto com ele. E eu não sou tão grande como eles, é isso? Essa que é a verdade. E a família sempre foi sustentada pela empresa, né? Desde o Maurício Klabin lá, né? Sempre. Então vai continuar isso. O DNA da Klabin, o primeiro DNA é endividamento, o segundo é prover a família de recursos. Então, a Klabin é mais ou menos um INSS da família. Deixa eu só perguntar outra coisa para o senhor. Como? Só emendando sobre a Klabin, se tem uma possibilidade do senhor vender um pouquinho da sua posição para o preço cair para a gente comprar. Não. Você não precisa, eu não preciso vender. Basta que você atente para a civilinidade dos acontecimentos de Klabin, que ela cai por si só. Está entendendo? Por si só ela cai. O mercado ele não tem essa visão de especulativa. Tá entendendo? Então não há uma perspectiva de oscilações assim muito vigorosas. Existem oscilações, claro, mas não tão vigorosas como tem na Vale do Rio Doce, como tem no Banco do Brasil. Outro dia estava R$55, hoje está R$45, né? Então R$10 de diferença, né? Em 1 milhão de ações, R$10 são 10 milhões de reais, né? É uma diferença palpável, tá certo? Porque uma carteira previdenciária é até bom que não vale tanto assim. Uma carteira de previdência você tem que sempre torcer para cair, porque aí você entra naquele fator. Quanto mais barato o preço, mais ações você compra com determinado recurso. Está correto? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu falar. Você falou sobre a parte de alavancagem. Nessa parte que você vai fazer a alavancagem, você tem que ter um certo recurso em caixa, já que você não vai mexer nas ações que você guarda no futuro. Qual que é a proporção ideal de recursos que você tem que ter
ações para alavancagem dentro da sua... Não. Você pode perfeitamente tentar alavancar sem ter caixa. É isso. Você pode fazer um termo. O que você precisa ter o quê? É ações que garantam esse termo. Mas não necessariamente você precisa ter o caixa. Né? Agora, se você tiver o caixa, melhor ainda, porque aí você não paga juros. Apesar de que o juro no termo é insignificante, não é isso? Mas é uma coisa que você precisa ter. Você precisa ter a disponibilidade para aproveitar a oportunidade no instante. Certo? É importante você ter essa disponibilidade. Ou então você se desfazer de papéis que você eventualmente interprete que eles estejam já num preço maturado, né, dentro de uma expectativa de mercado que possa, vamos supor, suponha que você tenha a visão que daqui a um ano vai acontecer um fato qualquer que venha a modificar o preço das ações negativamente. Então, você vai se prevenindo, tá certo? Você vai alicerçando a sua liquidez para esperar um momento melhor, é isso? Mas isso é sempre futurologia, é isso? Essa leitura que você faz por base de elementos, de informações, tá? De matérias que você lê, mas nem sempre isso se concretiza, tá certo? Então, não é uma loteria, mas precisa ter uma segurança muito forte para você opinar sobre isso. Eu não tenho essa bola de cristal. A minha ainda não comprei. Ok? Não nada aí. Vamos lá. Márcio, boa noite. Boa noite. Bom, considerando toda a tua experiência e todo mundo aqui está focado em dividendo, eu imagino assim que as oportunidades daqui por diante certamente vão existir, mas não da forma como aconteceu daqui para trás. Eu sou aluno do curso, quando a gente bate, pô, mas tá caro, tá barato, por conta do percentual que o yield vai representar no valor do papel hoje. O que foi pago nos últimos 12 meses, em comparação com o que o papel vale hoje. Ok. Considerando que o país está numa fase de crescimento, aquela visão otimista, não sabemos se vai ser a médio ou longo prazo, e eu imagino que dificilmente essas empresas venham a retroagir, elas só tendem a crescer, talvez devagar ou mais rápido, mas sempre tendendo a crescer. E considerando que os papéis de carteira previdenciária são mercados perenes, como o senhor mesmo já citou, que a volatilidade é menor, não há tantas oportunidades de queda, constantemente vem numa crescente. Seria errado avaliar a empresa assim, ok, nesse momento eu estou comprando caro, porque o yield não representa 6%, está representando, sei lá, 4%, 3%, mas é um mercado perene e, consequentemente, a empresa crescendo, faturando mais, esse yield também vai ser reajustado futuramente, e aí sim, talvez em 5 anos, aquele papel que você pagou, que era caro, não é caro hoje, contra o yield que está se pagando. Seria errado a pensar assim? Não é. Eu acho que tem muito fundamento isso, e eu também pratico esse tipo de postura. Por quê? Eu tenho papéis, por exemplo, o Banco do Brasil, eu cheguei a comprar 60 centavos. Tá? Ele chegou a 55 reais, eu não vendi. Por quê? Porque é um papel da minha carteira de previdência. Agora ele está 45, eu não comprei porque ele também não ostenta um yield capaz de satisfazer as minhas ansiedades, tá certo? E as minhas aspirações. Então, eu continuo comprando aqueles que prosseguem ostentando essa condição. Está correto? E veja como eu falava para vocês, no mercado, as oportunidades aparecem. É importante você conseguir achá-las. É isso. Então, se você tiver alicerçado, orientado por um profissional competente, evidentemente você vai ter oportunidade de aproveitá-las. Às vezes você sozinho não consegue, mas você tem que estar orientado por alguém que tenha esse espírito de desvendar as coisas. Né? Certo? Vem para lá. Vamos lá. Mas me dá um pouquinho do que o Alex falou aqui, eu quero perguntar o seguinte. O que você acha assim, dessa empresa que tem alto valor como a VEG, e ela tem que dá um lucro constante, mas o dividend dela é baixo? É baixo.
É baixo. Eu acho uma excelente empresa, mas não é uma boa pagadora de dividendos. A Ambev também é uma ótima empresa, mas paga um dividendo insignificante. Por quê? É porque a base acionária dela é muito grande. Então, você tem que considerar, um dos fatores que você considera para ter generosidade no dividendo é exatamente isso, é a base acionária. Porque se você tem um dividendo de 1 ou de 1.000 para dividir por 200 milhões, você vai ter um dividendo de zero nada. Se você vai ter esse dividendo de 1.000 para dividir por 10, então você vai ter um ótimo dividendo. Tá certo? Então, não que elas não sejam boas empresas, são empresas excelentes, mas pelo fato de elas terem um universo acionário de ações muito grande, uma base acionária grande, então elas navegam assim em mares bem calmos. É isso? Tanto em termos de oscilação também. Né? Agora, a VEG, ela está tentando desvendar novas oportunidades de mercado para ela. Se não me falha a memória, agora ela está entrando na questão de energia solar, é isso? Então eu tenho a impressão que ela tem aí, ela ostenta uma posição excelente no que diz respeito a um potencial futuro, tá entendendo? Essa que é a realidade. Ok? Vamos lá. Portanto, a pergunta é importante a necessidade da constância dos aportes, mas isso em contraposição à questão da boca do jacaré, né, principalmente aí num cenário de alta. Qual é o prazo razoável assim, que você deve esperar para, assim, quanto tempo a gente está discutindo aqui na fase de formação do patrimônio? Quanto tempo é razoável assim, ficar sem aportar nada? Porque eu tenho receio, você está falando tipo, de ter muito, ficar esperando cair tanto que nunca compra, ficar esperando subir tanto que nunca compra. Eu não avalio pelo tempo, eu avalio pelo preço. Certo. Entendeu? Não é o tempo que determina, não é o tempo que determina a oportunidade, é o preço. Certo? Então, eu faço uma estimativa de quanto este papel ele pode representar um bom investimento a um determinado preço. Então, é o preço que determina a oportunidade. Ok? Não é o tempo. Mas pensando nisso que você acabou de dizer, para quem está começando, né, quanto mais ação eu compro, eu recebo dividendo por ação. Claro, e o setor querendo dizer o seguinte, tanto a Klabin como a geradora QT, para quem está iniciando, é uma boa opção. Né? Eu acho uma ótima opção. Pelo preço. Pelo preço e pela dinâmica, pela regularidade, pelo intervalo de distribuição. Às vezes a QT, às vezes o yield não está tão bom agora, mas a produção dela é exatamente. Você tem o quê? Você pode ter um yield projetivo. Exatamente. Hoje você pode ter um yield fraco, mas futuramente ela pode ter um yield bom, entendeu? É da mesma forma que você tem o yield projetivo, você tem o dividendo comparativo. Eu vou dar um exemplo do que poderia ser o dividendo comparativo. Por exemplo, uma ação do Itaú hoje está custando 30 e... não me lembro quanto exatamente, mas 36, 37 reais. Tá? Ele pagou um dividendo de 78 centavos, se a memória não me trair. A Itaúsa, que é a mesma coisa que o Itaú, quer dizer, diríamos que é até melhor, porque ela é a dona do Itaú, ela pagou 34 centavos. Então, com o dinheiro de um, você compra 4, praticamente, né? Então, se você multiplicar 34 centavos por 4, dá mais do que 78. Então, esse é o dividendo comparativo, tá certo? Que você tem que sempre avaliar, claro. Né? No caso da Klabin, hoje está um pouco abaixo de 6%, mas pela grandiosidade do projeto, o yield a gente acaba tendo uma certa flexibilidade. A Klabin, em função do preço atual, ela está sempre abaixo do yield ideal. Mas acontece que ela vai aumentando o valor do dividendo, e na razão direta que ela aumenta o valor do dividendo, o yield cresce. Aí você tem que rezar e torcer para que ela continue no mesmo preço, coisa que não acontece. Ela vai crescendo também. Vamos lá. Deixa ele. Fala aí. Você levantou o braço? Não, mas já que apontou a pergunta. É oportunidade, tá certo? Tá aqui. Oportunidade. A primeira ação que o senhor começou o projeto foi na CESP. Isso. Qual seria a ação para começar hoje? Tem várias. Existem várias. Existem aquelas que ostentam uma condição de valorização e existem outras que pagam um dividendo consistente. Depende do que você queira fazer.
Previdenciário. Eu acho que existem várias. Eu acho que a transportadora de energia, a transmissora de energia Paulista é uma delas, a geradora Tietê é outra, a própria Clabin é outra. Eu diria até uma que vocês vão se surpreender, mas a Unipar é outra. Vai ser, né? Já comprei as 4. Agora é a porta. Já está na carteira. Muito bem, vamos lá. Eu queria parecer do senhor, o senhor gosta de bancos, é um setor experiente. O que o senhor acha desses bancos digitais? Banco? Inter, digital. Vamos citar, por exemplo, o Inter. Mas o senhor acha que ele pode vir a ser, além de crescimento, uma boa pagadora de dividendos futuramente? Por quê? Porque tem grupos investindo muito pesado, SoftBank, etc. Eu não tenho uma vivência sobre isso, né? O banco digital, ele até que é um movimento novo, está correto? Eu acredito que isso daí vai prevalecer. Tanto é fato que a maioria dos grandes bancos já estão se tornando bancos digitais. Então, o segmento ele está mostrando que futuramente todos vão ser digitais. Sua grande maioria. Hoje você tem o quê? Tudo que você faz no banco, você virou um funcionário do banco, não é isso? O banco já não tem mais aquela mesma postura de ter um funcionário para te servir. Ele fala, não, você que vai se servir, você vai ser minha funcionária. E você acaba sendo. Você vai no caixa eletrônico, você, pelo celular, você faz centenas de coisas, pega saldo, enfim. Né? Então, na razão direta do futuro, eu acredito que os bancos estão se transformando em bancos digitais. Tá certo? Então, eu acho que, provavelmente, esses bancos novos, para o futuro, eles percam consistência para os bancos já consolidados. Vamos lá, pode falar. Boa noite, Márcio. Boa noite. Eu lembro que você se interessa muito pela Tietê. O que você vislumbra em termos futuros da Tietê, assim que te agrada tanto? Não é que me agrada, é que ela me provém de recursos. A verdade é essa. Então, eu não tenho amores pela Tietê. Está entendendo? Mas eu acho que é um papel que tem um potencial extraordinário, principalmente agora que ela está desenvolvendo uma teoria da geração compartilhada, não é isso? Então, eu acho que tem um potencial extremamente favorável pela frente. Pela geração compartilhada. Uma geração compartilhada, exatamente. Você acha que a Engie está no mesmo esquema? Como? A Engie está no mesmo esquema? Tá. Eu acho que todas vão seguir essa trajetória. Eu acho que, pelo menos, é uma visão de futuro. É isso? Eu acho que ela está. Só que a Engie custa um valor alto. A NBR está com isso. A NBR vai virar. Exatamente. Muito bem. Quem mais? Vamos lá. Mas você falou de procurar profissionais para poder auxiliar. Como que eu faço para me tornar um profissional que possa auxiliar as pessoas no futuro a investirem com esse propósito? Olha, eu não sei quanto tempo você teria a necessidade de se transformar num profissional. Eu levei 50 anos. E eu continuo aprendendo, hein? Veja bem. Tá certo? Então, é questão de estudar, questão de se empenhar, questão de ler, questão de... Você, para poder ser um bom profissional, você precisa participar. É muito importante. Qual a expectativa do senhor em relação aos futuros leilões agora do BNDES? Eu acho que vai gerar uma oportunidade boa. Se eles realmente jogarem o papel no mercado, aí vai criar oportunidade. Mas eu não acredito que haja assim eu acho que uma das razões pela qual a Suzano não tem subido é exatamente porque ela tem essa espada sobre sua cabeça. Entendeu? Então, na realidade, eu já disse aqui e vou repetir, no mercado existe uma máxima que ninguém puxa para comprar, certo? A maioria que puxa para vender.
Então, eu tenho sido agora sistematicamente perguntado, mas e a Magazine Luiza? A Magazine Luiza, na minha opinião, alguém está puxando para vender. Entendeu? Então, eu não compro porque ela faz parte do rol daquelas empresas que eu acho que eu não compro. Essa aqui é a verdade. Então, é uma coisa que você precisa sempre avaliar. Está correto? Bom, vamos mais uma pergunta. Tá, mais uma. Então, vamos lá. Foi o sorteado. Eu queria saber se a Cielo, por exemplo, constituiu parte da carteira de oportunidade ou se ela recentemente chegou a constituir alguma perspectiva para alavancagem de carteira. Ou até, ela até mesmo tem capacidade de... Ela gera muito caixa, né? Mas 80% dela é recebíveis do ativo, então ela, mesmo ela sendo uma carteira de oportunidade, ela tem capacidade de gerar dividendos também, mesmo com a concorrência e diminuição de margem do setor. Eu queria saber se... Não é que ela tem capacidade, ela gera dividendos, entendeu? A Cielo, ela teve um momento de mercado em que ela começou a perder market share, perder margem, é isso? Então ela estava entre 20 e 22 reais, quando dava um lucro aí de aproximadamente 2 bilhões e 800, 3 bilhões, é isso? O lucro dela começou a ficar mais reduzido. Só que, na minha opinião, a desvalorização do papel, ela foi muito mais intensa do que a perda de resultados. Ela, em 6 meses agora, ela deu quase que 1 bilhão de reais de resultado. Então agora, ela vem assumindo o quê? Ela vem assumindo uma postura de recuperação. Certo? Por quê? Porque a sensação que se teve é que a pressão exercida sobre ela foi muito mais intensa do que o mercado tivesse capacidade de suportar. Exatamente por causa do quê? Por causa da alocação. Ela chegou a ter 160 milhões de ações locadas. Então, esse volume de ações, ele exerce uma pressão muito forte. Então, ela já teve cortada a 5 e alguma coisa. Agora ela já pegou uma valorização um pouco melhor. Agora, o que a gente pode dizer em termos de perspectiva é o seguinte: a Cielo tem como principais controladores Banco do Brasil e Bradesco, não é isso? A outra tem uma outra que é do Itaú, tem uma outra que é do Santander e tem uma outra que é do Safra. A sensação que fica é o seguinte: é que todos esses equipamentos de meio de pagamento, a Moderninha e outras mais, entraram no mercado com uma proposta que obrigou todas essas demais empresas a também reduzirem a sua margem. Só que você não tem capacidade de avaliar até quanto essas pequenas empresas vão ter condições de competir com as demais grandes. Porque as grandes, elas vão fazer o seguinte: porque elas têm, pelo fato de elas terem um potencial, tá certo, muito forte de investimento, o que vai acontecer com elas? Na hora que o mercado se desenvolver, as pequenas não vão ter capacidade de manter e honrar aquilo que elas propuseram, e pagar um dia depois, porque elas não vão ter recursos para parar tudo isso. Então, eu acho que aí, progressivamente, e é o que está acontecendo no mercado, a Cielo está voltando a ostentar uma posição melhor, certo? Provavelmente, talvez ela venha a melhorar bastante, né? Mas isso é questão de ir avaliando o comportamento, o desempenho e o resultado, tá certo? Mas dividendo ela paga. Aliás, o seu presidente, o Paulo Caparelli, ele deixou claro isso, né? E eles iam sacrificar o dividendo em prol de ganhar market share e tentar uma margem melhor. Está correto? É isso aí. Deu para entender? Muito bem. Então, isso é futuro, tá certo? Hoje ela está custando 8,30, 8,50, por aí, mas ela já custou 5,50 também. Então, houve uma progressão. Tá correto? Eu vou finalizar esse nosso bate-papo dizendo o seguinte. Eu não me lembro em que ano, mas já faz um bocado de tempo.
num determinado momento da história, eu comecei a comprar ações de uma empresa chamada Forjas Taurus. Essa empresa, ela produzia capacetes, produzia coletes à prova de bala, produzia ferramentas, que era uma concorrente da Tramontina, e produzia alguns outros equipamentos também. Essa empresa ela foi sofrendo uma metamorfose muito grande, não é isso? E ao longo do tempo, o seu controlador acabou processando alguns exageros, se endividou bastante, e a empresa ficou numa situação difícil, certo? Nessa ocasião, que já faz mais ou menos uns 2 anos, a empresa teve o seu controle acionário negociado. Então entrou um novo controlador. Esse novo controlador, ele dizimou quase que todos os penduricalhos que a empresa detinha e passou a desenvolver um projeto único de produção de armas. Então, o funcionário mais importante da Forjas Taurus antiga era um cidadão chamado Armeiro. Era um camarada que produzia uma arma, não é isso? E nem sempre aquela arma era produzida com a qualidade e com a técnica desejada. Às vezes ele precisava pegar uma lima, daí para encaixar, entendeu? Hoje não. Hoje a arma ela é produzida num sistema de linha de montagem que todas as peças são milimetricamente bem ajustadas. Então eu fui visitar o projeto também novo agora, certo? E eu fiquei muito bem impressionado com a potencialidade que a empresa desenvolve. Hoje ela é ainda uma empresa endividada com um projeto de capitalização. E ela custa acho que R$3,40, R$3,40 e pouco, tá? Mas ela já custou R$18, e faz pouco tempo, entendeu? Então, é um projeto. Para daqui a uns 4, 5 anos, é um projeto viável, tá certo? Que eu estou comprando. Não estou dizendo para ninguém comprar. Deixa que eu compro, tá vendo? Você não acha que esse novo projeto de armas com preço mais acessível aqui no Brasil, ele emplaca? Mas a Taurus não produz para o Brasil. Não, sim, mas ela produz posterior, ela exporta. Ela teve uma grande melhora no aumento de preço pela vitória aí do presidente Bolsonaro, então muita coisa influenciou a especulação dela. E recentemente eu vi no vídeo de vocês uma visita lá que eles estão com um projeto para produzir armas com um valor muito mais baixo, né? Claro, com custos menores, evidentemente. Mas o que eu diria é o seguinte, hoje que mudou até de novo, não chama mais Forjas Taurus, agora é Taurus Armas, só produz armas. Então nós estamos produzindo uma base de 3.800, 4.200 armas por dia. E o mercado dessa empresa é exterior. Se você for pegar a receita da empresa, 90% do exterior e 10% aqui no Brasil. Se porventura o governo facilitar o cidadão adquirir armas, não digo o porte, vai ter a posse da arma, provavelmente ela vai melhorar. Mas ela ostenta alguns outros projetos que talvez possam ser muito mais animadores do que a liberação da arma aqui. Por exemplo, ela tem aí em perspectiva montar uma empresa na Índia, certo? E para facilitar a sua exportação para o mercado asiático e para o Oriente Médio. Então, é uma empresa que tem um potencial. Além do que, nós diríamos o seguinte, nós somos um país essencialmente agrícola e acidentalmente industrial, certo? O único produto industrializado que compete no exterior e tem assim, que ostenta uma condição de mercado é a arma, é o único problema. Não tem nenhum outro que se equipare a ela em relação a participar no mercado de uma forma
bastante intenso. O Barsi, mas esse controlador novo não é bem enrolado na justiça? É. Eu não diria que ele é bem enrolado, ele é muito enrolado. Mas o controlador hoje, você sabe quem é o controlador da Forja Taurus? Da Taurus? Como? Não, é a Taurus Par. Não é mais, quer dizer, é claro, o filho do Birman é que é o dono, mas não é mais o Daniel Birman, que ele que é o cidadão enrolado, que nem você falou, tá certo? Mas o controlador da Taurus hoje é a Taurus Par, que é uma empresa holding, não é isso? Que é dona dele. Tá certo? Agora, eu não sei se ele vai sair dando tiros por aí, mas é isso aí. Então é uma perspectiva, é um projeto, tá certo? Que eu li, avaliei, fui visitar a empresa, achei que tinha potencial e estou comprando, tá certo? Não sei a que preço, quem sabe talvez eu venha vender, tá certo? Mas um dia eu vou vender porque eu tenho a impressão que ela não vai ser uma boa pagadora de dividendos. Pelo menos essa é a minha expectativa. Ok? Como? A cotação, potencial de cotação dela que interessa. É a valorização, é o potencial de valorização, que é o tal da alavancagem que você possa ter para poder comprar outros papéis. Tá bom? Então eu fico feliz que todos tenham sido satisfeitos nas suas respostas. Eu espero tê-los agradado, claro, no sentido técnico, evidente, e no sentido de experiência também, não é isso? Porque 52 anos de mercado não é brincadeira, viu? É uma carga pesada, tá certo? Então, muito obrigado pela presença.